Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Renata Beltrão, médica infectologista. E eu sou a Angélica, aluna da UFDPA. Certo. Continuando agora a conversa, a gente vai falar sobre febre amarela, uma outra arbovirose importante, mas que diferente da dengue, da zika e da chikungunya, que tiveram quase que uma distribuição em todo o território brasileiro, a gente tem a febre amarela restrita a uma região muito específica, a área da floresta amazônica, né? Que a gente chama de Amazônia Legal. A maior parte da apresentação clínica da febre amarela, ela é assintomática, subclínica e até mesmo leve. Né? São assintomáticos. Agora, uma pequena parcela da população que pega a febre amarela pode cursar com forma grave. E essa forma grave tem uma tríade muito característica, que é uma tríade que é composta pela insuficiência renal, uma icterícia, que vem da hepatopatia, né? E aí o paciente também cursa com hemorragias. Então, hemorragia, insuficiência renal e insuficiência hepática. Renal hepática. Ah, sim, é icterícia, isso. Tô lendo. Mas tá bom. Icterícia, renal e sangramento. Vai, tudo bem. Tá certo. Então, a maior parte dos casos da distribuição mundial é na África, né? E lá ele tem uma transmissão já humana. A gente aqui no Brasil ainda conta apenas com a transmissão silvestre. Agora as florestais é mais comum. Tá certo? Brasil. Na América do Sul, além do Brasil, o Peru é um país muito acometido. E aí a gente tem casos muito específicos em Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, que foram casos pontuais que ficaram conhecidos na última década. Ocorre principalmente as profissões que estão relacionadas ao extrativismo e ao extrativismo mesmo da floresta, ou pelo menos ali as fazendas, os fazendeiros, o pessoal que faz o cultivo, né? Não só o extrativista, mas o de cultivo também, já que as fazendas começaram a invadir as florestas. Isso. E no Brasil, como você falou, né? Predominantemente na região da Amazônia Legal ou na América Central, né? Também é muito comum na região centro-oeste, né? Que são também áreas Pantanal, né? Que também é área perimata. E também ocorre no norte, como a gente falou, da Amazônia, sendo que tem alguns estados que têm o maior risco, né, como o Amazonas, Pará, o Maranhão, mas a privilégio maior desses locais, né? Perfeito. Então vamos seguir. Se a gente for olhar esse mapinha aí, você vai conseguir ver essa zona verde, que é a zona que é necessário que se passe a vacina, né, que tenha a vacina disponível. E isso se encaixa exatamente nessa subdivisão que a gente falou anteriormente. E a gente tem essa parte azul, onde a vacina amarelínica é disponível e indicada na rotina a toda a população residente a partir dos 9 meses. É importante quando a pessoa for viajar para esses locais, né, checar se tem a vacina, se não tiver recomendado fazer a vacina. Perfeito. Então, quando a gente vai para qualquer uma dessa parte da área do mapa, né, que é a área verde, a gente deve se vacinar. Eu me lembro, quando eu falo eu me lembro, fica difícil, é pesado. Mas eu me lembro quando eu namorava meu marido do Pará. E quando nós namorávamos, eu ia de ônibus para lá. E normalmente tinha os bloqueios sanitários da passagem que pediam para poder ver. E agora no Covid. Mas esses bloqueios sanitários paravam e vacinavam você. O Covid não atrapalha ainda. Beleza. Então, vamos ver. Ele é transmitido por que vírus? O vírus da febre amarela? É só vírus amarelínico. Vírus amarelínico e o arbovirus não tem aquela história da taxonomia tradicional. Então, a gente tem o vírus, que é do gênero Flavivírus. Sim. E da família Flaviviridae. Tá certo? E então, aí a gente lembra que ele comumente é chamado vírus amarelínico ou vírus da febre amarela. A transmissão pelo artrópode é o Aedes aegypti na zona urbana, né? Da fêmea na zona urbana. Esse é um problema muito grande porque a gente tem o Aedes aegypti distribuído em todo o nosso território, né? De forma muito ampla. No caso, a forma silvestre é transmitida pelo Haemoglobus. Isso, Haemoglobus. Tá certo? Então a gente tem a forma silvestre transmitida pelo Haemoglobus. O vírus, ele transita dentro da natureza e a gente lembra que o reservatório que a gente tem é o mosquito e a gente encontra muito também, né, nos hospedeiros definitivos, que são os primatas. Então a gente vai dividir fala sobre o guariba e o macaco prego. Certo, bem. Beleza.
Os primatas, eles funcionam também como indicadores, né? Então, assim, hoje em dia a gente faz uma investigação epidemiológica baseada na morte de primatas. Então, quando se encontram muitos primatas mortos na mata, a gente começa a fazer a investigação da presença desse vírus e o quanto esse vírus pode estar fazendo sofrimento àquela população e o quanto aquela população tem proximidade com a população humana, né? Pondo em risco as comunidades. Haja vista a zoonose. Aí, no caso, a infecção humana geralmente vai ser acidental, né? Acidental. Ou devido às pessoas que trabalham na mata, com extrativismo, aí vai ter essa infecção, porque geralmente no local vai ter um macaco infectado, né? Então a gente vai ter ali uma picada, né? Vamos falar assim sobre a picada eventual do hemoglobbus ou a picada da Aedes aegypti que a gente possa ter. A gente tem uma viremia inicial, essa viremia dura de 3 a 5 dias, né? Então, sendo que a transmissão é a viremia de 3 a 5 dias, mas a pessoa já está transmitindo antes, no caso, o mosquito picado. A viremia é de 3 a 5 dias, isso não significa que seja compatível com sintomas, né? Então, antes mesmo de apresentar os sintomas, durante esse período de viremia, ele já é fonte de infecção para novos mosquitos, né? Então, geralmente de 1 a 2 dias antes de apresentar sintoma e 3 a 5 dias depois. Se a pessoa... Isso. O período de incubação de uma pessoa normalmente é de 3 a 6 dias, é um período curto, mas o período de incubação do mosquito não é tão curtinho assim, é um pouquinho maior, chega a 9 dias. Sendo que ele infecta pelo resto da vida, né, o mosquito. Uma vez o mosquito infectado, o artrópode infectado, ele passa a ser infectante o resto da vida. Esse é um problema epidemiológico muito severo. Uma parte dos pacientes, quase a metade, são assintomáticos. Da forma leve, 30% dos casos é uma doença febril, que não tem muita coisa como especificar. A gente vai ficar ali naquelas síndromes febris, que parecem com dengue, parece com chikungunya, né? Parece com zika, não tem muita diferença. Mas ela tem uma icterícia marcante nas formas mais graves, né? E aí ela tem uma icterícia chamada icterícia pubílica, né? É uma icterícia bem típica. Por favor, descer aqui, Paulo. O amarelo da icterícia, o amarelo. Beleza. E assim, você já está falando de uma forma grave, né? Já está icterícia, mas ainda tem a forma maligna, né? Sim. Que é quando o paciente vai ter aquela quadro da tríade que a gente falou, que já vai evoluir com insuficiência renal, com falência múltipla de órgãos, até hemorragias, e a icterícia, a continuidade dessa mortalidade altíssima, de 5 a 10% dos pacientes que chegam na forma maligna vão a óbito. Né? Então, assim, vamos ao período inicial, o período de infecção, aquela história dos 3 dias, o início do processo de doença, né? Sim. Então, o início do processo de doença, como a gente falou, que ela não se modifica muito, febre, anorexia, cefaleia, dor, mialgia, anorexia, náusea, vômito. E assim como a desarmovirose tende a ser abrupto também. Sim. A gente está bem, pronto, começam os sintomas bruscos. Eventual hemorragia gengival, eventual hemorragia com epistaxe. Então, a pessoa vai ficar muito na dúvida. E aí a gente tem um sinal clínico muito interessante, que a gente não encontra muito nas outras arboviroses, e é o sinal de Fagé. Sim. Tá? O sinal de Fagé é a dissociação pulso-temperatura. Comumente, quando a gente fala de febre, né, o paciente tem hipertermia, ele tende a acompanhar também a frequência cardíaca. Então, o paciente que tem como acompanhamento do aumento da temperatura faz uma taquicardia. No caso dos pacientes com febre amarela, eles têm o aumento da temperatura seguido da bradicardia, que é o conhecido sinal de Fagé. Isso cai em prova de residência sempre. Prova de infecto também. Ocorre a melhora normalmente depois de tudo e o paciente passa a se sentir assintomático por um período curto. E é uma fase que a gente chama de doença bifásica, né? Tem aquela primeira fase, uma fase febril, e aí o paciente fica febril durante normalmente 24 horas, se sente muito bem, tem uma melhora clínica geral e o paciente volta para um segundo período de doença, que é o período de intoxicação. Isso. Também faz comparativo com a dengue, né? Que também é meio parecido, né? A dengue também tem isso, um período de melhora e depois piora. Então, nesse período de intoxicação, o paciente vai apresentar sintomas gastrointestinais, né? Inicialmente, com vômito, dor epigástrica, a icterícia, a prostração. Isso. Né? E aí a gente já não tem mais a viremia presente no organismo, a gente já tem, na verdade, os anticorpos causando
A imunológica, né? Assim, não é mais lesão causada pelo vírus, né? Aí esse paciente vai ter hemorragia, né? Hemorragia digestiva alta com vômitos em sangue, hematêmese, equimoses. Sangramento, eu já vi paciente, infelizmente, com sangramento ocular, sangramento, otossangramento, né? Otohemorragia. Já vi paciente, infelizmente, sangrando por quase todos. Ele vai ter alteração, né, nos fatores de coagulação, aí vai causar esse sangramento, né, exacerbado. Então a gente lembra que os fatores... A gente lembra, né, que esse sangramento vem muito por causa do consumo, né, por causa da própria hepatopatia. Sim, e o paciente costuma ir ao óbito muito cedo, né, assim, muito depois rápido. Que passa o período, volta do 10º dia, isso, ele já teve o período inicial, aí teve o período de BFS6, nesse caso, por volta do 7º, 10º dia, esse paciente já pode morrer, porque ele está perdendo muito sangue, tem disfunção de órgãos. Então, infelizmente, são casos muito graves. Dificilmente a gente consegue reverter. Mas o diagnóstico laboratorial desse paciente deve ser feito como? Isolamento viral, né? Exatamente como os outros, né? A gente fazer o PCR, né? Lembrando que o isolamento viral, o PCR, ele vai coincidir com o período de viremia, né? A gente tem que lembrar que é no período de viremia. Então, na segunda fase da doença, depois que o paciente passa 24 horas assintomático, ele não tem mais sentido clínico, eu não vou mais pegar esse. Então, eu já preciso pensar nas imunoglobulinas, no IgG e no IgM. Teste sorológico nesses casos. Lembrando que o IgM para a febre amarela, diferente de alguns outros IgM, permanece por um tempinho um pouquinho maior. A gente consegue detectar IgM ainda com 2 meses após o processo de doença. Tratamento. Infelizmente, não temos tratamento específico, né? Aí a gente volta para todos aqueles tratamentos, assim, que a gente tem que monitorar paciente por paciente, a questão da desidratação, a questão calórica, a questão dos sangramentos, a reposição volêmica, a reposição, o equilíbrio ácido básico, que mais? Febre, controle da dor. Aquela questão de tratamento de suporte, tratamento sintomático, quando for o caso internar e fazer tudo isso que você estava falando, né? Perfeito. Lembrando que talvez tenha a necessidade de você fazer a intubação orotraqueal, proteger a via aérea desse paciente, tá certo? E uma outra coisa muito importante é que a gente tem que lembrar que esses sangramentos podem acontecer para dentro do crânio. Né? Então o paciente pode, infelizmente, ter AVCs relacionados, hemorrágicos, relacionados a isso. Dependendo do caso, né, tem que ver o caso de exame de imagem adequado para de acordo com os sintomas do paciente, né, ver Perfeito. O que é necessário. Então, já que a gente não tem um tratamento específico, a melhor forma seria a gente eliminar os humanos. Tá bom, não dá para eliminar humanos. Vamos eliminar os vetores. Vamos eliminar os vetores. Tá certo. Então, para a gente eliminar os vetores, a gente lembra que dentro da floresta fica muito difícil de eliminar vetor. Então, na verdade, a gente tem que afastar o homem das florestas. E aí, outra possibilidade que a gente tem é para aqueles de ciclo urbano, que a gente ainda não tem no nosso país, mas tem na África, a gente faz o controle do Aedes aegypti, que é uma coisa que beneficia muito a saúde da população com todas as arboviroses. E aí, fora isso, o controle do próprio vetor tem a questão de você utilizar os métodos de barreira, né? Químicos e físicos. Lembrando dos repelentes, lembrando dos inseticidas, lembrando dos larvicidas, lembrando do uso de camisas longas, tela em janela, toda essa situação de suporte. Eu vou fazer um parênteses bem aqui. Quando a gente morava na Amazônia, eu morei na Amazônia. Por isso que eu assisti Febre Amarela. Eu morei na Amazônia. Então, assim, quando nós morávamos na Amazônia, a gente sabia que em alguns locais a gente tinha uma população de insetos muito grande, muitos artrópodes. E aí, quando a gente ia para dentro da floresta, eventualmente, que ficava muito exposto, um dos grandes inseticidas que se usava, que na verdade as pessoas, a população ribeirinha usa, é nistatina creme vaginal. Meu Deus. E parece que só aquilo dá jeito. Nossa, comprar nistatina. Comprei. Que traumatizante. Mas sim, nós temos também uma outra profilaxia, que é o uso das vacinas. Isso, a vacinação. Tá certo? A vacina vai depender, como a gente já conversou, em relação à zona que você está no mapa. Faz parte do calendário universal,
o calendário vacinal nacional, tá certo? E ela traz uma proteção ali próxima de 100%, ou seja, muito, muito, muito efetiva. Sim. Efeitos colaterais, não tantos quanto a AstraZeneca. Apenas 10% da população tem efeitos colaterais. Você fala aí é mal-estar, mas efeitos muito leves. Não se usa em grávidas e nem no período, nem nos primeiros 6 meses de vida. A gente deixa ali para o 9º mês, né? Normalmente. Sim, podendo fazer o reforço a cada 10 anos, né? Mas de acordo com se você mora em área endêmica, você vai viajar, né? Que é a indicação. Beleza. Fora isso, mais nada. Então vamos depois agora a febre do Nilo do Ocidente.